Bem-vindos à Semana da Indústria Sankhya, onde teremos a oportunidade de trazer alguns insights, abordar melhores práticas e entender como a solução Sankhya tem ajudado a transformar a sociedade através da gestão. Eu sou Lisiane Lemos, professora, especialista em transformação digital, ex-vendedora e aqui apresentadora. E hoje a minha conversa vai ser com o Luiz Azarias, da área de inteligência da Sankhya. Seja muito bem-vindo, Luiz. Para a gente começar essa conversa, primeiro eu vou pedir para o Luiz contar um pouco dele, da jornada dele e o que ele faz na Sankhya, já que ele é novo aqui no nosso espaço. Contando um pouquinho da minha história, eu sou hoje head de inteligência de mercado da Sankhya. Meu papel aqui, além de ter uma visão de mercado, né, e trazer um pouco dos insights de mercado para a Sankhya como um todo, a gente também faz o monitoramento dos setores dos nossos clientes. Então, a gente consegue muito numa visão de gestão e de mercado como um todo, e olhando o mercado externo, economia, tendências tecnológicas, trazer insights não só para a empresa, mas também para os nossos clientes. Não, a gente fala muito desse acompanhamento, tem ouvido dessa fortaleza de relacionamento. Sempre a gente tem uma conversa prévia e a nossa missão aqui é dividir um pouco dessa inteligência sobre a evolução da indústria. Existem algumas palavrinhas-chave que a gente tem escutado. Internet das coisas, indústria 5.0, sociedade 5.0, essa evolução. E trazendo um pouco desse glossário, a gente ouviu sobre sociedade 5.0 e indústria 5.0 pela primeira vez no Japão. Quando a gente falava da sociedade 1, a sociedade de caça. 2, a gente fala de uma sociedade agrícola. 3, a gente fala de uma sociedade industrial. 4, a gente fala de uma sociedade da informação. E agora, Luiz, o que é indústria 5.0? Bom, nosso entendimento, o que a gente vê acontecendo em relação à indústria 5.0, se a gente for até voltar um pouquinho na 4, a gente falava muito da evolução da máquina como algo revolucionário. Então, a gente tem a transformação digital, a otimização de processos e a máquina ganhando protagonismo dentro do mundo corporativo como um todo, não só na indústria, na produção, mas também na questão da gestão, na questão do planejamento. Quando a gente chega para uma visão do 5.0, a gente tem alguns contextos sociais também envolvidos nisso, ele basicamente se resume ao quê? A questão da integração da máquina com o ser humano. O que quer dizer isso? Que é a diferença desse processo? A gente vê o entendimento das limitações da máquina em termos de realização de tarefas e na forma como ela atende algumas necessidades de mercado. Então, a gente começou a entender mais o que de fato a máquina, e aí a máquina é um conceito abstrato, tem várias outras aberturas que podemos trazer aqui, no sentido de que pode ser um programa, pode ser realmente algo mecânico e robótico, e a interação do ser humano. Quando a gente olha isso para uma sociedade que está evoluindo para um patamar de consciência maior, a gente vê as pessoas consumindo o propósito, o produto é tão importante quanto a mensagem e os valores que ele defende, a gente vê que a máquina vai ter uma dificuldade de interpretar isso. E é isso que a gente chama de integração. Então, a gente vai ter o ser humano focado no atendimento à emoção do mercado, no compreendimento da emoção como um todo, e a gente vai ter as máquinas focadas principalmente naquelas atividades rotineiras, ou seja, para facilitar a vida do trabalhador. Basicamente, assim, né, é isso que é a indústria 5.0. Tem outros fatores que são afetados por essa tendência, mas se resume a uma questão de máquinas e humanos, né? Mas muito complicada, né? A gente vê as pessoas falando, tendo um pouco de medo do robô tomar um emprego, e acho que a gente fala da sociedade 5.0, dessa apropriação, desse conhecimento, a gente fala até com a solução Sankhya, dessa educação que vem acompanhando. Eu quero aprofundar um pouquinho mais. A gente tem uma percepção que mesmo na evolução da sociedade 4 e 5.0, ainda está muito fragmentado. A gente tem indústrias com uma maturidade maior em pagamento, em recebimento, gestão de folha, que são assuntos mais críticos, mas existem algumas dores como processos de gestão. Conta um pouco para a gente do que vocês, enquanto inteligência, nesse dia a dia com os clientes, têm observado que são as dores da indústria? Conto sim. Bom, a gente tem que segmentar um pouco a questão também de maturidade de transformação digital. A gente entende que o mercado ele tem uma gama de distribuições de empresas com os níveis de maturidade diferentes. Em geral,
e aí eu vou trazer um pouquinho mais para a indústria, esse contexto, o que que a gente tem? A indústria é um segmento pautado, se for pensar, em praticamente planejamento. Ela vive no futuro. Por quê? Eu produzo hoje para ser vendido daqui 6, 8 meses, e com vários princípios que a gente chama de Lean Production, da gente ter aquele just in time. Então, essa visão de produzir para entregar, e cada vez uma gestão de estoque e custos mais próximo, muito importante. Qual que é o desafio disso? Eu tenho que ter uma gestão dos meus indicadores cada vez mais assertivos. Eu tendo essa visão gerencial e de planejamento, eu consigo ter uma eficiência operacional melhor. Quando a gente traz o contexto da indústria 5.0, a complexidade das mudanças e da transformação, principalmente da demanda, que a gente sempre está vendo a demanda futura, é compreender isso. Então, por exemplo, uma indústria hoje, sei lá, de chocolate, ela às vezes tem uma segmentação de veganismo. Então, eu tenho que trabalhar muito a questão da sustentabilidade, do processo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a complexidade de entender quais vão ser as mensagens que vão estar acontecendo daqui 8 meses. Não só prever o quanto que isso vai ser consumido. Então, vai ter um trabalho muito forte, principalmente de marketing nessa visão, de desenvolvimento de produto nessa visão, e é onde a gente vê essa mudança na indústria 5.0. Por quê? A produção não é mais somente produzir por demanda, é produzir prevendo e construindo essa demanda. E eu acho que é isso que é a visão. E essa demanda é muito direcionada por questões emocionais, por questões de propósito, por questões de mensagem, que vai ter uma integração maior dessas áreas, principalmente um certo protagonismo de áreas de criação de produto, de marketing, de comunicação como um todo. Ai, meu Deus, são muitas complexidades. Agora a gente chega na hora que vai dar a solução. Você falou de marketing, você falou de gestão patrimonial, você falou de diferentes segmentos, diferentes setores dentro da mesma indústria e mesmo de diferentes indústrias. Agora a pergunta que não quer calar, como é que a solução Sankia ajuda a fazer uma gestão e se é possível integrar todos esses diferentes fatores que a gente trouxe aqui que influenciam para essa demanda futura? Falar do que a gente é apaixonado é muito fácil, né? Acho que fica até desleal. Mas contando um pouco da Sank, o que que a gente faz? Além de ser uma empresa de tecnologia, a gente leva a gestão para as empresas. A gente tem uma ferramenta, na minha visão, que ela é fantástica, que é o Marro. Ela tem duas frentes de desenvolvimento, principalmente, que a gente aplica na prospecção. Então, ela serve como ferramenta de mapeamento de processos. Então, a gente tem uma visão tanto dos clientes Sank como do mercado, de como está a integração desses processos na empresa. Ao mesmo tempo, ela segue uma metodologia muito semelhante para seu acompanhamento evolutivo. Então, além da gente ter uma visão de como você entra e como o mercado está, a gente consegue trazer a evolução da gestão para dentro da sua empresa. Por que que isso é importante? E falar um pouquinho, explicando melhor o que que é o MAR. O MAR é uma ferramenta de diagnóstico que nós temos para dizer quais os processos e quais as melhores práticas que vão ser aplicadas dentro da sua empresa. Então, onde é que você está mais deficitário? A gente tem um destrinchamento de algumas segmentações de operação, controle, gerenciamento e planejamento, que define o grau de gestão baseado em integração de processos que a empresa vai ter. E isso é acompanhado ao longo do tempo. Além disso, junto com esse acompanhamento evolutivo, que isso é apenas uma perna, apenas um diagnóstico, né? A gente pode entregar o diagnóstico, mas se entregar a solução também não adianta. A Sank ela é muito pautada em inovação. Então, a gente acompanha essas tendências, a gente está entendendo que o mercado está caminhando para isso, a gente cria junto com o cliente a melhor solução e a gente também está aberto a ouvir dele o que ele precisa para entregar melhores resultados. Qual que é o resultado disso? O crescimento ele é contínuo e mútuo. A Sank cresce com seus clientes e os clientes crescem com a Sank. Eu acho que esse é o principal ponto-chave que a gente trabalha aqui dentro. Eu falei um pouquinho mais de uma ferramenta que nós usamos aqui, mas ela é nada mais do que um alicerce de gestão que se correlaciona com várias outras questões de mercado, desde a questão de que a gente entendeu quanto mais integrados sistemas, melhor a lucratividade, melhor a gestão de custos, e acho que falar um pouquinho de uma outra questão também, melhor a gestão de riscos. Quando a gente é um segmento de indústria que tem que se prever o futuro, relativamente, né? Ou seja, a gente está sempre prevendo demandas que vão vir a acontecer, segmentos de indústria tem sazonalidade, e a gente vive um mundo cada vez mais caótico, que acaba que a gente está vendo cada vez mais crise, né? Saímos da pandemia, entramos numa guerra, pandemia voltando na China, então várias questões assim, a previsibilidade fica cada vez mais complexa, e a gente tendo uma gestão mais controlada, processos mais integrados, a gente consegue
melhor navegar esse mar cada vez mais agitado. Acho que é um pouco dessa analogia que eu traria. Nossa, muita gente conversou bastante na prévia, né? Eu tive a oportunidade de assistir outras salas do cliente que estão aqui, inclusive pausa para convidar a todos vocês para assinarem o canal da Sankia, para acionarem as notificações, ficarem atentos que a gente está sempre gerando conteúdo focado em trazer, em levar a gestão para todos. E conversando com esses clientes, vários me disseram, Lise, diante de um cenário tão incerto, poder construir dashboards customizados que me dessem informação de novas linhas de negócios que eu poderia me apropriar num cenário de pandemia que ao longo do ano respondem por até 30% das minhas novas receitas. Então, teve um cliente que me contou que a representatividade saiu de 3 para 30, somente com uma integração completa em um setor de inteligência que te traga isso, é muito importante. E para o setor da indústria, a gente tem toda a questão de seguro, a gente tem toda a questão de justificar para o banco que é sustentável aquele negócio, principalmente quando é uma indústria de médio porte, que é o que a gente tem aqui bastante no nosso público. Quero ouvir sobre barreiras, porque né, a gente não é pacífico, não é... Imagina, a gente está trazendo uma nova solução de gestão super tecnológica, chega na indústria, a pessoa fica, meu Deus, vai botar tudo que eu fiz abaixo e construir uma coisa nova. Então, quais são as maiores barreiras que você escuta quando vai apresentar a ferramenta, quando traz as questões de inteligência? A gente entende que a implantação é uma dor que nós temos no segmento, mas o ponto que a gente observa, que é muito claro, é que o sistema Sankia rodando, ele consegue hoje, no Brasil, porque a gente tem um foco muito no mercado brasileiro, ser mais eficiente. A gente, consegue trazer processos integrados de 20% a 25% mais conectados com a sua empresa em comparação a mercado. E aí eu falo mercado como um todo, né? O índice Marra trouxe isso para a gente. E qual que é o benefício disso? É justamente isso que você trouxe, dizendo. A questão de ter isso cada vez mais gestionável, indicadores mais claros, aumento de produtividade, melhores controles de custo, eu tenho uma sustentabilidade maior. E aí a gente faz um projeto também, que a gente, o mercado está muito ligado ao planejamento estratégico da empresa, e voltando para a estratégia de cada empresa e cada cliente que nós temos, o que a gente ganha? Perenidade ao longo do tempo. Eu acho que essa visão que é o maior ponto que as pessoas buscam Sankia, óbvio, evolução e liberdade para evoluir, a gente tem isso no nosso DNA como um todo. E a segunda visão eu quero ter uma empresa que viva 30, 50, 70 anos, né? Então, a perenidade ao longo do tempo é uma coisa muito importante. Para reduzir esse processo de implantação, a gente tem várias metodologias de implantação ágeis. Então, na visão que nós temos, a gente não quer destruir nada que foi construído, pelo contrário, queremos melhorar o que você já tem. Acho que basicamente é isso. E outra dúvida que muita gente que deve estar nos escutando, né? Eu tinha um sonho frustrado de trabalhar com o setor agro, ainda vou realizar isso um dia. Trabalhei muito com o governo. Mas eu sei que cada um diz, não, a indústria de alimento é diferente, a indústria de produção de outro segmento é diferente, a indústria de peças é diferente. Endereça todas as indústrias, a gente consegue fornecer para cada uma das verticais insights inteligentes que façam sentido? Conseguimos. Querendo ou não, e uma coisa que a gente vem acompanhando com o inteligência de mercado, a gente tem muito paternalismo de falar, nossa indústria é diferente, nosso processo é diferente, mas acaba que, a nível de segmento como um todo, muitos dos processos são similares. O que a gente tem para diferenciar essas visões, aí eu vou falar que é nível de sistema, não necessariamente mercado, e posso abrir essa vertente também. A gente tem o que a gente chama de parametrização. A gente parametriza para o seu segmento de acordo com a sua necessidade específica, mas ao todo, e como a gente viu até no índice MAR, traz muito isso para a gente, da questão da gestão financeira da indústria ser muito forte, da questão dos pagamentos e recebimentos ser muito integrado, isso acaba que é uma normativa do segmento. Se eu sou de alimentos, se eu sou de bens de consumo, ou se eu sou de rações, por exemplo, que se fosse o agro aqui, para a gente estar como exemplo, é muito parecido. Então, assim, eu diria que 70%, 80% desse parametrização do sistema é muito idêntica. Então, e aí 20% que é a flexibilidade que nós trazemos, que é a customização que tem que ser realizada, que realmente difere de outros mercados. Então, acaba que não tem muito segredo, a gente fica com aquela impressão que a gente sempre faz melhor, e realmente a gente entende que muitas empresas, pelas pessoas, isso muda,
Aí volta de novo a indústria 5.0, né? A diferença está nas pessoas e não no sistema. Acaba que é muito parecido. Então, acho que é basicamente isso. Não, total. E aí, falando do índice Marra, quando você vai ver a camada de riscos que não ter gestão importa, né, traz, eles acabam sendo semelhantes, porque você fala de atraso na entrega, dificuldade na carga, alto custo, um baixo controle de vendas, baixa integração entre áreas. Então, independente do segmento, uma boa gestão vai te ajudar nesses pontos, e para que as pessoas, independente da região, e a gente fala de atender, principalmente no Brasil, né, do Oiapoque ao Chuí, consiga, através de uma conexão, né, ao vivo, ver o que está acontecendo nessa indústria e acho que dá esse novo passo. Luiz, lá no início eu falei que um dos meus chapéus é de ser professora, e eu sou professora no MBA de Big Data aqui na PUC do Rio Grande do Sul. Uhum. E o fato é que eu adoro falar para os meus alunos que toda empresa será uma empresa de dados. E hoje a gente cai nessa armadilha de ter uma área de dados, que ficar nessa dependência, e no meio da nossa conversa se trouxe um fator que eu quero que as pessoas ouçam, que é sobre a democratização desse acesso a dados. Por favor, divide isso com a gente. Perfeito. Não, acho que uma das principais vantagens, como a gente comentou muito de planejamento estratégico, que a gente fala muito do futuro dos dados e o que Big Data vai representar para a empresa, eu acho importante a gente entender, e eu trago para o meu dia a dia da prática de mercado. Você não precisa ter uma área de mercado para fazer inteligência. E o Sank, ele consegue trazer isso a umas certas camadas. O importante que a gente tem que ter é que todas as áreas demandam certas informações, certos indicadores e certas insights para tomada de decisão e melhor gestão. O Sank permite a democratização dessas informações. E aí eu vou separar um ponto muito importante que a inteligência de mercado traz aqui, assim, dado e informação não é a mesma coisa. Dado é o bit to byte, 0, 1, camada, quadrante, a gente tem um banco de dados estruturado, é uma telinha do Excel. Agora, informação é o resumo disso. Então, eu entendi o que tem aqui nessa camada de informação, mas o que disso aqui que eu vou tirar para tomar uma decisão? E acho que essa é a principal diferença que a gente tem que ter. E o Sank consegue, e não necessariamente precisa ter uma área de inteligência, uma área de dados bem estruturada, mas a gente consegue democratizar isso. Como? A gente tem a visão de indicadores, a gente acompanha os nossos clientes na construção dessas visões de gestão, e a gente também indica boas práticas, que já vem com alguns indicadores, algumas coisas mais pré-construídas, que a gente já viu que faz sentido na média de mercado. Então, basicamente é isso. Eu acho importante trazer essa visão que você trouxe, Lise, porque o pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Dado, informação, mercado, e na verdade não é. Eu acho que é muito mais, quanto mais democratizar isso na empresa, melhor as tomadas de decisão, melhor a minha gestão, melhor o meu planejamento, melhor a minha perenidade no futuro. Acho que é bem isso. Nossa, isso aí tipo, eu vou gravar este pedaço, vou recortar e vou levar para os meus alunos, porque a gente vê o desafio da evolução industrial no Brasil, essa questão de fazer esse salto da indústria 4 para a indústria 5, a gente ainda tem alguns lugares no Brasil que ainda estão no 3, e quando você vê a oportunidade da Sankhya fazer esse caminho junto com o cliente, educando os funcionários para que se apropriem da ferramenta e consigam utilizar e criar a sua própria inteligência, eu acho que esse é o nosso grande segredo de transformar a gestão, né? É que as pessoas façam parte dessa transformação. A gente sempre termina, né, qualquer conversa aqui falando dessa crença da Sankhya de transformar a sociedade através da gestão. E aí eu queria muito um depoimento pessoal, como que você vê que o seu trabalho hoje, esse trabalho de inteligência de mercado, tem transformado as empresas, impactado as comunidades. Perfeito. Eu vou tentar trazer em 2 níveis, né? E aqui é bem pessoal mesmo. Primeiro que a área de inteligência da Sankhya, ela é voltada para a Sankhya em primeiro lugar. Nosso primeiro cliente é a nossa empresa, né? Eu vim com um propósito de melhorar as tomadas de decisão e também disseminar melhor o conhecimento corporativo. E aí ressalta um pouco daquilo que a gente falou dos dados. O que acontece, às vezes, com um crescimento muito grande de operação e uma visão tão holística igual a Sankhya tem? A gente tem muito conhecimento que, de certo modo, fica descentralizado. E a gente precisa fazer uma certa coerência do todo
para gerar melhores informações. Então, o meu papel aqui é muito pegar todos esses dados, fazer aquela mineração, entregar aquelas 3 linhas de um Excel de 44 mil linhas, que faça sentido para tomar a decisão. Basicamente é isso. Agora, olhando para uma visão de impacto de empresa, eu participei de vários projetos aí, entendendo o impacto que a gente traz para os nossos clientes, de criação de novos processos. Hoje, a nossa área de mercado também tem uma perninha muito próxima a produto, então, muito do acompanhamento com o cliente, desenvolvimento de novas funcionalidades, determinação de roadmap, a gente conversa com o nosso cliente para trazer a voz dele para esse processo. Então, eu me sinto muito numa visão de também trazer essa transformação digital para o futuro dos nossos clientes, porque se a gente desenvolve um produto aqui, isso vai ser usado lá na frente, e tem que ser pautado no que ele precisa. Óbvio também que a gente faz esse acompanhamento de tendências, como eu falei, às vezes o cliente quer uma coisa e o mercado está indo para outro caminho, a gente tem que fazer o sentido disso, né? E a gente tenta cada vez mais entender até como é que a gente vai trazer isso para esse cliente que não está vendo esse cliente está vendo. Então, isso é importante e a gente tem essa confiança com nossos parceiros. Quem é Sunker gosta muito de Sunker, e isso é maravilhoso. Eu falo isso porque eu falo com o cliente nesse sentido. Eu faço o sentido do que ele utiliza hoje. E é bacana de ver o tanto que a confiança que eles têm na evolução da gestão dele pelo sistema. Isso é uma coisa muito gratificante, aí pessoalmente falando, do meu trabalho com impacto na sociedade. Eu acho que isso é o que mais me traz, de certo modo, alegria hoje. Nossa. Luiz, muito obrigada pela tua contribuição. Foi incrível conversar sobre Marra, sobre a evolução da indústria 5.0, sobre como os nossos clientes podem ter as suas próprias inteligências de mercado utilizando sistemas de gestão. Todo mundo que está nos assistindo, eu convido para se inscrever no canal, ouvir outras experiências, ficar atento aos nossos conteúdos, principalmente nessa nossa Semana da Indústria. A gente está sempre lançando coisa nova. Eu sou Lisiane Lemos, um grande abraço e até a próxima. Você quer saber mais sobre o segmento da indústria, as novidades que a gente conversou nesse bate-papo? A Sunker preparou um material incrível, esse mesmo que a gente mencionou ao longo do vídeo, e está aqui na descrição. Confere que tem sempre novo conteúdo e uma boa Semana da Indústria para vocês.